Oi, pessoal, boa noite. Estamos gravando esse vídeo aqui. Eu tô com meu amigo Yuri, né, nessas sincronias do universo. Eu tô em São Paulo, eu acabei de voltar de um retiro de mulheres. Foi um retiro muito lindo. E vim ficar hospedada na casa de um amigo. E por acaso eu encontrei Yuri, a gente acabou de se conhecer faz o que, 2 horas atrás. O Yuri também, ele é do Rio de Janeiro. E a gente tem vários amigos em comuns de caminhos espirituais. Inclusive, ele frequenta uma casa espiritual que eu frequento lá no Rio de Janeiro também. E começamos a conversar, filosofar sobre a vida e papos místicos. E de repente a gente chegou à conclusão que a gente está falando sobre a mesma coisa, o assunto que ele vem estudando já há alguns anos. Tem um trabalho totalmente a ver com o que eu estou falando na Parashakti. Né? Então a gente resolveu fazer essa conversa hoje bem despretensiosamente e trazer um pouquinho do estudo que ele está desenvolvendo, né, há 2 anos, né? Boa noite, Yuri. Muito Eu tô bom, muito super legal esse. empolgada aqui com a nossa conversa. Então eu queria que você começasse a contar um pouquinho assim sobre o teu estudo, sobre essa apresentação que você me mostrou, pra gente compartilhar um pouquinho. Eu acho que assim, o bacana é que você estava até falando, a gente está falando o mesmo tema, né? Então, acho que é aquilo, né? Não tem nada de novo debaixo do céu. Na verdade, aquelas coisas que se sabe há muitos anos, aquelas grandes verdades, elas são imutáveis, eternas e talvez são conhecidas com vários nomes, formas diferentes, né? A forma como você estava apresentando, e no final a gente viu que a gente estava falando de absolutamente a mesma coisa. Uma das formas como é conhecida, né, esses assuntos que a gente estava falando, essas leis, né, espirituais aí que regem, né, o andar das nossas vidas, a gente atingir aquelas coisas que a gente deseja, a materialização, né, muitas pessoas, a gente pode falar como lei da atração, né, como você estava falando, a gente ter se encontrado aqui sem querer um dos nomes, né? Sim, é super lei da atração. Quando a gente está em sincronia, quando a gente está conectado com o propósito maior, com a nossa missão da vida, a lei da atração é regra. Isso aí. Ela é regra. Então a gente está o tempo inteiro vivendo isso. O problema é que a nossa desconexão disso faz a gente não perceber muitas das coisas que Eu acho que aí acontecem. nesse contexto que a gente estava falando da lei da atração e do não ter o nada de novo, eu acho que se a gente, né, no papo que a gente foi indo, a gente foi vendo que assim, lei do karma, lei de Deus, lei da criação, lei da causa e do efeito, da causalidade, na verdade, a gente está falando, são todos formas diferentes de expressar um conhecimento muito antigo, né, e que sempre vai estar presente com a gente. Então, nessa apresentação que, né, você comentou e foi muito grato assim, de ter a oportunidade de estar mostrando pela primeira vez, e ter botado essa pilha aí de a gente falar dela, o nome que eu estava querendo usar, até para quebrar um pouco dos nomes usados normalmente, é lei natural. Né? E muito da motivação disso é porque a palavra natural ela vem de um egípcio antigo que é de neter al, né? Então al vindo de e neter conota alguma coisa que é vindo do espírito, do divino. Né? Então, por exemplo, o hieróglifo de natural, de Nether, é como se fosse uma bandeira estilizada. Né? E o que uma bandeira representa? Representa uma força que está ali presente, mas que de certa forma você não consegue ver. Né? Então acho que volta para o que você estava falando. Estão presentes, né? Elas estão atuando. Né? São como, na verdade, dá pra gente associar, por exemplo, como as ondas de rádio, que são invisíveis, a gente não vê, mas elas estão ali. Daria pra associar dessa Eu acho que é forma? exatamente isso que você está. É exatamente como você colocou, porque o que são as leis espirituais mesmo, né? São as leis que regem o invisível, né? São as coisas que a gente talvez não vê. E, e muito também desse contexto do natural, né? Então ele fala assim, o que é natural é o que não foi criado pelo homem, é o que é divino. Então ele quebra um pouco dessa linha que a gente sempre fala muito, olha, a matéria, o espírito, ah não, eu vivo na matéria, o mundo espiritual não existe, ou então eu vou me conectar muito no espiritual. Na verdade, o que é natural, a palavra, a etimologia então fala isso, o que é natural é divino. Então, é exatamente esse contexto, essa divisão, né, que é criado até talvez pela filosofia de Descartes, nessa separação mente e espírito, por causa de todo um contexto da religião, do catolicismo. Na verdade, não é bem assim. Nós temos a nossa experiência de matéria, mas vivemos nesse plano espiritual. Não existe bem essa separação, né? Tudo nesse plano, né? Então, assim, dentro também acho que muito do papo que você também estava estimulando, né, na nossa conversa antes, tinha a ver com outro vídeo que você tinha publicado e que você estava comentando sobre algumas reações, né? Sim. E o que eu achei interessante é que as reações que tiveram, elas expressaram como se fosse um pensamento polarizado, né? Uma coisa para um lado só, né? É, Tipo, não, mas isso aqui não é assim, mas peraí, né?
Então, assim, explicando um pouquinho, assim, para quem não viu os outros vídeos, tiver a oportunidade de ver, eu acho que vale a pena. A gente tá falando da questão do vídeo, que foi o que eu postei uma semana atrás, com o nome Aos Homens, Nós Mulheres Pedimos Perdão. E tá tendo muito reação de mulheres. Mulheres falando, mas eu não tenho que pedir perdão aos homens. Mulheres xingando o vídeo, principalmente um movimento muito forte de algumas mulheres feministas contra o vídeo. E eu até já postei um outro vídeo falando sobre isso, mas enquanto a gente manter as polaridades, né, porque o feminismo ele ainda vem de uma reação muito forte ao machismo. Então são duas polaridades diferentes, uma puxando em cada lado da corda. O que acontece? A corda vai estirando, 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 estirando até uma hora que arrebenta. Né? Então isso não gera equilíbrio. Então aí isso que foi muito incrível, assim, que a proposta do Yuri, né, esse trabalho que ele está desenvolvendo, ele entra exatamente explicando essa questão das visões que às vezes elas não estão tão abertas, ou as visões um tanto limitadas, que impedem a gente de alcançar, de ver novas percepções, né? É isso aí, então você vê, como você mencionou essa questão da polaridade, né? Como isso é antigo já, esse conhecimento de jogar as pessoas para a polaridade. Você vê, é um dos princípios da alquimia, né? O princípio da polaridade. E hoje, como que se trabalha essas caixinhas, né? Você vê que a gente cria caixinhas políticas, então eu vou ter uma opinião que tem que ser ou de esquerda ou de direita, caixinhas dentro de contextos religiosos, né? Que pressupõe alguma coisa dogmática, eu tenho que acreditar uma coisa porque e não necessariamente consigo validar aquilo com a minha experiência. São as grandes religiões, né, sei lá, o catolicismo, o islamismo, mas também a religião, talvez o Deus maior que seria o dinheiro, né? Enfim, todas essas caixinhas, o que elas funcionam? Exatamente como uma forma de controle da mente. Porque quando você escuta um assunto colocado que não se adequa exatamente a uma dessas caixinhas, você é estimulado a pensar, não, mas peraí, me ensinaram que é esquerda-direita, me ensinaram que é católico, islâmico, né, judeu. Então, peraí, o que você está falando não encaixa nisso. Então, se não encaixa nisso, isso é um assunto de pouca relevância, isso é uma coisa exótica, não é para o consumo humano, não vão por ali. Então, acaba limitando e causando esse tipo de reação aí, que é muito do papo que a gente estava falando assim, por que as pessoas não atingem, né? Por que a gente, como indivíduo ou como uma sociedade, a gente não consegue atingir aquelas coisas que a gente estava falando, né? E aí volta na coisa da lei da atração, né? Que na verdade a gente começou de um encontro ao acaso até a própria casa, que está aqui, do nosso amigo também em comum. Então, a gente fala assim, mas se a gente fala que a gente quer, como uma sociedade, o indivíduo, olha, eu quero mais felicidade, eu quero mais prosperidade, eu quero que tenha mais segurança na rua, eu quero que as desigualdades... Mas existem requerimentos para que essas coisas se materializem, né? Para qualquer coisa materializar, elas não se manifestam espontaneamente, magicamente. Se os requerimentos para que essas coisas aconteçam não estiverem ali, então nada vai acontecer. Quando a gente fala dos requerimentos, então ele tem um pouco do papel do conhecimento disso. Então, por exemplo, eu quero que certas coisas aconteçam. Então, isso depende de requerimentos. Eu tenho conhecimento desses requerimentos? Os requerimentos estão ali para que essas coisas que eu quero, elas se materializem? Então, se as coisas não estão se materializando, impacta que alguma coisa sobre o conhecimento desses requerimentos está faltando. Então, sobre o conhecimento, você tem basicamente dois contextos, né? Você tem um contexto de uma palavra que hoje em dia está até meio esquecida, é pouco usada, mas acho que não existe no dicionário, que é o contexto de nécio. Né? Então, nécio é aquela pessoa que é como, assim, o conhecimento não está disponível ou não foi alcançado. Então, por exemplo, nós conseguimos entrar num buraco de minhoca e sair do outro lado? Olha, hoje a gente não sabe, né? Esse conhecimento talvez até exista aí no universo, mas hoje a gente ainda não alcançou. Agora, quando a gente olha para o conhecimento das coisas que a gente fala tanto que a gente quer, né? Eu quero mais amor no mundo, quero mais saúde, quero mais prosperidade, quero mais... Qual é o outro contexto? Seria o contexto do conhecimento. Está ali, mas ele está sendo ignorado. Então, o contexto de ignorar é da onde deriva a palavra ignorante, né? Então, por exemplo, a gente começou a falar aqui de algumas coisas que têm a ver com tradições ocultas antigas. Então, antigamente, muito desse conhecimento, ele formava uma base de tradições antigas, né, que é muito chamado como ocultismo. Então, assim, tem gente que tem preconceito com o ocultismo, fala, ocultismo, isso é o sobrenatural, mas, de novo, assim, a definição da palavra
ocultismo, ela vem de óculos, de ocultar, então, do que está à vista. Então, oculto é simplesmente aquilo que não está à vista. Não tem nada a ver com sobrenatural, se o fantasma existe. Não é isso. Oculto é simplesmente qualquer conhecimento que está oculto. Só que hoje a gente tem um contexto diferente, né? Então, assim, até esse meio que a gente está empregando aqui, que é a internet, que desde que houve o meio da internet, não há mais conhecimentos ocultos. Você pode até embaralhar ele, obscurecer o conhecimento, né? Então, por exemplo, o que foi essa viagem política que houve um pouco atrás? Então, entrava algum conhecimento sobre algum contexto e entrava 500 mil bombardeios de fake news e embaralhamentos daquilo, então você consegue obscurecer, você não consegue mais ocultar. Mas isso, de alguma forma, ofusca a visão das pessoas. Né? E aí, o que faz, no caso, as pessoas, algumas acreditarem num ponto de vista, numa verdade, e o que faz algumas pessoas acreditarem num outro ponto de vista e numa outra verdade. E entre elas discutindo, o meu ponto de vista é certo, não, o meu é certo. Então a gente acaba entrando aí de novo nas polaridades, né? Então Muito o que faz isso acontecer? Então, muito legal isso. Então, que aí você pontuou uma coisa da percepção e da verdade. E esses são pontos, assim, fundamentais, né? Você vê, é muito comum a gente ir para, sei lá, a gente escutar palestras e tudo, e as pessoas começarem a falar assim, olha, essa é a minha verdade, essa é a sua verdade. Mas, por exemplo, a gente começou aqui, uma das coisas que a gente falou nisso, não, peraí, o que é natural? Vamos definir a palavra. Então, definir é você, assim, como se fosse tirar do infinito, colocar para o finito, é você dar definição, é você dar clareza ao significado. Então, por exemplo, o significado da palavra verdade, ela quer dizer aquilo que é um fato. Então, por exemplo, a minha verdade ou a sua verdade, isso não existe. Existe talvez a sua percepção, o seu gosto. Então, a gente é meio induzido para achar que as coisas são verdade. Isso é muito interessante, né? Então, assim, olha, isso, assim, eu quero pegar a atenção nesse gancho, porque, assim, então tá errado eu falar isso é minha verdade, porque isso é uma coisa até que eu falo, eu vou mudar, porque então isso é minha verdade, isso é a verdade do outro. Então isso é minha percepção ou a percepção do outro. A verdade, ela é verdade, ela é a verdade ela é única, né? E aí explica esse conceito de verdade, de onde ela vem, por que aí a gente deve não se falar minha verdade ou a sua, minha percepção, a sua e a verdade. Isso, então, o nosso trabalho é justamente isso, é de alinhar a nossa percepção com a verdade, porque a verdade, ela é o fato, ela é aquilo que é. Então, assim, se a gente enxerga ela, se a gente não enxerga, se nós dois estamos aqui tendo uma conversa, hoje isso é uma verdade. Se as pessoas sabem disso, não sabem disso, acreditam nisso, nada disso altera o fato de que nós dois estamos tendo essa conversa aqui. Então, o que acontece? A gente é sujeito a muitos filtros para a verdade chegar na gente. O que aconteceu hoje em determinado local? Eu li uma matéria. Então, essa verdade chega para mim através da percepção de alguém, né? E como eu também tenho os limitadores dos meus próprios sentidos. Então, como se você imaginasse assim, se a verdade fosse uma linha reta, né? E a nossa percepção fosse algo que às vezes cruzasse ali com a verdade. Então, quando você começa a alinhar bastante com a verdade, você pode dizer como se tivesse como se fosse uma alta frequência, né? Porque você está ali batendo naquela verdade toda hora, você está mais alinhado com a verdade. Enquanto que uma pessoa que está mais desalinhada com a verdade, ela fica mais viajando na percepção e ela está mais distante da verdade, aquilo ali você poderia dizer que é como se fosse uma mente que está numa baixa frequência, porque ela não está encostando na verdade. Aí agora, indo direto no que você falou, a importância desse alinhamento, é porque como se materializa de fato as coisas? Como que as coisas acontecem, né? Então, elas acontecem com base no conhecimento. Então, por exemplo, se eu absorvo um conhecimento que é correto, que é verdadeiro, ou se é um conhecimento que é errado, que não é verdadeiro, em cima desse conhecimento, eu tenho o meu entendimento daquilo. Então, se a informação é boa, eu tenho o entendimento correto. Se o conhecimento é falso, eu tenho o entendimento incorreto. Mas em cima desse entendimento que eu fiz, eu vou criar as ações no mundo. E as ações que eu vou criando no mundo como indivíduo, com base naquele conhecimento, é o que criam a nossa realidade coletiva. Então, a gente fica assim, não, mas como que a realidade é criada? Eu vou sentar no alto o sábio está sentado lá, meditando para acontecer as coisas. As coisas acontecem assim, é como se fosse uma grande piscina, né? Então, por exemplo, você tem lá a sua mangueira colocando a sua contribuição, suas ações no mundo, e é uma aguinha mais clarinha. A minha já é um pouco mais turva. Você não vai nadar nessa piscina na aguinha clarinha, você vai nadar nela. Então, a realidade é assim, ela é co-criada, a nossa, né, realidade é co-criada. Então,
É isso que né, é a importância. Então, a nossa percepção alinhada com a verdade... Tá, mas Yuri, então vamos lá. Vamos ver se a gente tá conseguindo ser claros aqui, porque eu acho que é um assunto um pouquinho denso, porque ele é profundo. Então, assim, eu quero só recapitular. Então, como que a gente difere, como que a gente diria que a gente pode diferir o que é percepção e o que é verdade? A capacidade de eu atingir aquela verdade, né, tem alguma coisa a ver com minha capacidade de aprendizagem, né? Então, como eu estou olhando, como é que eu estou percebendo, como eu estou usando meus sentidos, como que eu estou aplicando a minha mente para ter esse entendimento, para fazer um filtro daquilo, para né, para tirar por esses caminhos obscurecidos ou para saber procurar. Então, tem um contexto do aprendizado, né? A pessoa aprende mais fácil quando ela tem uma mente aberta. E uma baixa capacidade de aprendizado está associada a uma mente fechada. Então você vê uma mente fechada, ela tipicamente deriva de algum tipo de arrogância, um ceticismo rígido e às vezes até uma certa inocência, né? Inocência até de querer ser enganado, né? E quando uma alta capacidade de aprendizado, ela está associado a uma mente aberta no sentido de que eu consigo pegar aquela proposição do que você está falando, eu consigo manter aquela proposição na minha mente, confiando que aquela informação é real, mas mantendo também um ceticismo saudável para eu falar assim, cara, isso daqui, se eu aplicar no mundo real, isso vale ou não? Né? Então eu acho que esse filtro da percepção para nos levar para a realidade tem a ver com a mente aberta e a mente fechada. Então seria no caso assim, de acordo, isso está muito ligado com os estágios de consciência também, que eu já falei num vídeo anterior, dos 3 estágios de consciência, né? A terceira dimensão, quarta e quinta dimensão. Esse quanto mais alta a dimensão de consciência que o ser humano consegue chegar, maior vai ser a capacidade de ele pegar diferentes percepções e analisar, digamos, aquilo com a mente e entender e enquadrar e encontrar a verdade a partir daquilo. Então seria mais ou menos alinhado com isso, dá pra gente dizer isso. Perfeitamente. Né? Essa é a minha compreensão, pelo menos, em relação ao que a gente está conversando. Né? A minha percepção, né, no caso. E então aí que é muito importante a gente voltar a falar da importância da gente buscar cada vez mais esses lugares novos de despertar de consciência, buscar os despertares para expansão de consciência. Isso não é, e isso acaba trazendo benefícios não é só para a nossa vida íntima e pessoal, né? Mas para a nossa vida geral, assim, sabe? Trabalho, relacionamentos de forma geral, porque a gente passa a ter novas percepções, né? Então isso amplia a nossa capacidade de ver novas realidades, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu pegando até um gancho do que você estava falando, porque a gente estava falando antes da alquimia, que você falou da polaridade. E aí, voltando para esses estágios da consciência, né, que você vê que reflete de novo na alquimia, né, que você vê que não há nada de novo debaixo do céu. Né? Então, o que diziam os alquimistas, assim, a grosso modo, assim, desculpa qualquer imprecisão para quem entende bem aí o Kybalion e tudo, mas ele falava alguma coisa, olha, eu vou transformar o cobre em ouro. O que isso simboliza? Né? Obviamente ele não estava tentando transformar, talvez até tentou uma vez ou outra lá, mas rapidamente viu que o que significa aquilo é transformar a mente cobre, evoluir ela por seus estágios de consciência até a gente atingir essa mente ouro. E essa questão da iluminação também, assim, aí talvez entre em alguma coisa mais polêmica, assim, mas tem muita coisa obscurecida. Então, por exemplo, quando a gente imagina assim, fala assim, olha, mas Jesus foi uma pessoa que apareceu iluminada. Não tô nem entrando no mérito se foi uma pessoa historicamente que existiu ou não, mas vamos dizer assim, a mensagem né, da pessoa. Buda foi uma pessoa iluminada. Então, assim, gente, olha só, na real, o cara era especial, entendeu? Você é só um ser humano. Então, vamos lá. Iluminar você não vai, entendeu? Então você fazer seus erros. Não, esse aqui é o contexto, tem que falar assim. Essas pessoas eram pessoas de carne e osso como nós. O contexto da iluminação, ele é um contexto coletivo. Ninguém vai iluminar sozinho. E quais são os 2 pilares da iluminação que junta com o tema do feminino, do sagrado masculino? Então qual que é o princípio feminino, do sagrado feminino, que seria o pilar, né? Seria o princípio, vamos dizer, o da não violência. Então assim, eu não vou iniciar um ato que vá prejudicar uma outra pessoa. Então, por exemplo, você vê que todas as religiões basicamente falam, é a regra de ouro das religiões. Não roubar, não faça mal ao outro. Só que é omitido o princípio masculino,
que é exatamente o que. Então, por exemplo, você fala assim, não, realmente, está certo. Se ninguém prejudicar o outro, pô, esse mundo vai ser uma maravilha. Não precisava nem ler, Sei lá, né? Tipo, é básico, né? Então era tipo. já é a lei de Deus, Já né? é? Para que vai o homem escrever lei se a lei já está em funcionamento, né? Mas o que acontece é que existe também o livre-arbítrio. Então as pessoas podem entender a lei e falar assim, beleza, tá todo mundo aí de bonzinho, sabe o quê? Eu vou passar o cerol por cima aqui de todo mundo e eu vou me beneficiar, eu vou escravizar e tiranizar todo mundo. Então tem um princípio masculino, que é o princípio da autodefesa. Então, eu não só não vou prejudicar alguém, não vou iniciar uma violência contra alguém, como eu também vou exercitar meu princípio de autodefesa e vou lutar quando eu vejo uma injustiça sendo cometida. Então, quando você une esses dois pilares, como uma sociedade a gente faz isso, ou seja, não é só, eu fiz caridade a vida inteira, eu rezo 5 vezes por dia, eu pago meus impostos, putz, atravessei a rua, fui atropelado, caiu uma bala perdida na minha casa. Ai, foi o karma, foi... Não, é porque o que está operando no mundo, sabe, nós não estamos lutando o suficiente contra o mal. E como o mundo é co-criado, eu sou sujeito a essas coisas. Tá, mas você acredita que lutar contra, porque assim, isso já, assim, eu acho que eu quero até entender melhor, porque no meu ponto de vista, eu não acredito em lutar contra. Eu acho que ainda quando a gente está no lugar de lutar contra, a gente está potencializando a energia que está sendo operante pela qual eu estou lutando contra. Então é como se eu estivesse alimentando a energia pela qual eu estou lutando contra, né? Pelo menos assim nesse caso, para mim é muito assim vivo, né? Essa história lutar contra o patriarcado. É óbvio que eu não sou a favor, eu sou contra o patriarcado. Mas o que eu vou fazer? Eu não estou lutando contra no sentido de lutar contra. Eu estou buscando trazer ações para o mundo que favoreçam a cocriação de algo novo. Então, assim, nesse sentido, então, assim, eu quero ouvir teu ponto de vista. Porque nesse sentido, por exemplo, assim, eu não tô lutando contra, porque eu não acredito em lutar contra. Então, como que você acha que acontece esse lutar contra dentro do que você entende? Eu acho interessante, porque o que eu vejo é exatamente isso. Você está lutando a favor, né? Por exemplo, há um mal que está ali e a forma como você se posicionou é falar assim, esse mal termina agora. Essa aqui vai haver um esclarecimento, a percepção, vamos alinhar a nossa percepção à verdade sobre esse assunto. E o assunto é que há um mal também nesse sentido, né? Então, assim, o que as pessoas talvez não entenderam nesse princípio da polaridade aí é que é óbvio que, assim, há muito mais discussão sobre o mal que é causado para as mulheres. Mas não é só porque há muito mais mal causado pelas mulheres que não haja também o mal causado pelo homem, que isso não deva ser discutido. Então, Ao contrário, né? É. Ao contrário. Né? Que há muito mais mal causado pelos homens e não quer dizer que não haja mal causado pelas mulheres e que isso não deva ser discutido. Que provavelmente a partir desse lugar que vai ser discutido a gente vai abrir novas percepções. Né? Eu acho Exatamente. Que eu confundi, mas não sei se você entendi o que você quis dizer, só para não haver confusão. Exatamente. Então o conceito da iluminação, ele exige esses dois pilares. Então, na verdade, no sentido de falar assim, olha, esse mal termina agora, essa incompreensão termina agora. Essa violência que ocorre, não importa se é em mais ou menor grau, ela ocorre, ela é um fato relevante, ela impacta a todos. Acaba que impacta o homem, que depois volta para... Entra É um ciclo vicioso. Nesse ciclo. Um ciclo vicioso. Aí eu lembro até de uma palavra que é vamos dizer, dos pais fundadores da Constituição Americana, que ele falava o seguinte, ele falava assim, é mais ou menos isso, não lembro as palavras exatas, mas assim, se tiver que haver problemas, lutas e convulsões sociais, ou que seja no meu tempo, nos meus dias, que meus filhos vivam em paz. Então, nesse contexto muito forte, né, o que ele quer dizer é o seguinte, se você realmente ama os seus filhos, você vai lutar para que o mal termine agora. Você não vai fazer com que eles vivam e passem por isso. Né? Então, quando a gente... Aí teve um outro contexto que você falou, que era da coisa da Trindade. Né? Então, o que é o alinhamento que a gente tem que estar? Né? Todas as dores, né, que a maioria das pessoas tem, nascem do desalinhamento da forma da Trindade. A mente, a emoção e a ação. Né? Então, se eu tenho um contexto de um conhecimento errado,
e a minha mente está programada para aquilo, mas eu sinto que aquilo não está funcionando muito bem. E quando eu vou botar minha ação no mundo com base na emoção errada, a minha ação já não bate com a minha ação, já não bate com a minha mente. Então eu tenho um desalinhamento completo. Como eu penso, assim eu sinto, assim eu ajo. E quando o mal está ocorrendo, eu exerço o princípio da autodefesa e eu ajo de acordo com isso. Poxa, eu estou aqui, eu tenho empatia pelo mundo. Eu não vou conseguir iluminar andando na rua e vendo pessoas sofrendo, sabe? E vendo né, muito do trabalho que você está fazendo, dores de família que passam, né? No contexto que você estava dizendo, a pessoa, que a maioria das pessoas que mostram esses abusos, na verdade eles... né, Já foram abusados, né? Então como é que a gente quebra esses padrões? Então, eu acho importante então falar mais um pouquinho, vou dar mais uma reforçada, porque assim, esse é o pilar principal assim de todo, né, de tudo que eu tô falando através da Parashakti, que é o princípio, né, do novo paradigma, da construção de um novo paradigma, para a gente sair do paradigma do modelo patriarcal, para a gente mudar para um paradigma novo, que ele não é nem matrilinear ou matriarcal e nem patriarcal, que é um paradigma triunitário, um paradigma holístico triunitário, que é um paradigma de abraço a esses três princípios, né, do universo, que é o princípio que gira em torno da energia da criança interior, do movimento, né, o princípio do feminino, que gira em torno do cuidado, do sentimento, e o princípio do masculino, que gira em torno, que é o princípio ligado à mente, ao nosso centro cognitivo, né, que está ligado à energia do pai. Né, como eu já falei nos vídeos anteriores, a gente vive numa sociedade patriarcal com neocórtex, né, que é o nosso cérebro mais novo, digamos assim, que a ciência sempre se considerou como sendo o mais evoluído, que é o neocórtex hiperestimulado e um desequilíbrio no cérebro límbico e reptiliano, que é a energia do feminino e da criança, que gera um pai tirano, uma sociedade patriarcal, um neocórtex hiperestimulado e desequilibrado. Então, a gente está tentando trazer esses conceitos para tentar ajudar, apoiar nessa aumento de percepção, para a gente, conjuntos, tentar chegar numa conclusão e num novos conceitos de como reequilibrar, de como trazer esses três princípios para o nosso dia a dia, para ação, né? Então, a partir do que a gente pensa, a partir do nosso mental, alinhado com nossos sentimentos, alinhado com a nossa ação no mundo, reequilibrando para a gente poder voltar à ação no mundo a partir do princípio do prazer, a partir do princípio do amor, né? E aí sim a gente construir uma nova sociedade, né? Que seja como a gente quiser chamar, que nesse momento eu estou chamando de um paradigma trinitário, mas que seja um paradigma em equilíbrio dessas três forças, desses três princípios cósmicos, desses três princípios da natureza, né? Então acho que hoje a gente encerra esse vídeo por aqui, né? Por favor, deixem seus comentários e em breve a gente vai ter um próximo vídeo seguindo com essa nossa conversa. Né? Um beijo, pessoal. Yuri, obrigada. Maravilhoso, querido. Muito obrigada por obrigado. esse encontro. Então, até a próxima, gente. Beijo grande. Tchau.